falando em governo de Donald Trump, Jamil, eu queria trazer uma notícia aqui de um estudante brasileiro preso lá nos Estados Unidos. O Jamil vai poder explicar muito melhor para a gente, mas para trazer um pouco do contexto, né? A ICE, que é aquela polícia do Departamento de Imigração, a alfândega dos Estados Unidos, anunciou hoje uma prisão, né? A custódia do Marcelo Gomes, que é um estudante brasileiro de 18 anos, e o anúncio da custódia foi por estar ilegalmente no país. Então, para vocês terem uma ideia, né, gente? O Marcelo, ele foi preso, ele foi detido enquanto ele estava dirigindo para o treino de vôlei dele, num sábado, e isso aconteceu um dia antes da formatura dele do ensino médio. Então, ele ia se formar ali na Milford High School, em Massachusetts, e os agentes do ICE disseram que eles estão em busca, na verdade, do pai desse menino. Então, a prisão do Marcelo, do filho de quem eles estão em busca, ali no ICE, né, seria uma forma de intimidar o pai dele, né, também brasileiro, para se entregar à justiça, não é isso, Jamil? Essa história é inacreditável, é absolutamente inacreditável. O que aconteceu? Sábado, como você citou, Gabi, esse garoto, que tinha acabado de fazer 18 anos e ia se formar no domingo, a formatura dele era no domingo, ele é preso, então, no sábado. Domingo, a formatura, obviamente, se transforma em um ato de protesto, as pessoas, inclusive, saem da formatura e fazem uma caminhada até a prefeitura da cidade, com o apoio, inclusive, da governadora do estado. Obviamente, o tema ganhou uma proporção inacreditável. A Elizabeth Warren, que é a senadora americana, chegou a ser a candidata à presidência, não sei se vocês se lembram, extremamente popular, uma senadora muito séria, foi às redes sociais para condenar o que tinha acontecido com esse brasileiro, com o Marcelo Gomes. E aí o que acontece? Hoje, nesta segunda-feira, o ICE, né, que é as autoridades de imigração dos Estados Unidos, dão uma coletiva de imprensa para falar de uma outra operação também em Massachusetts, uma operação que um mês fez 1.500 presos, 1.500 pessoas presas, claro, são todos criminosos, aquela história toda que a gente já ouviu, muito bem. E aí, na coletiva de imprensa, perguntam para os agentes sobre o caso do brasileiro. E aí a resposta é ainda mais impressionante. Eles dizem o seguinte, que, na verdade, eles estavam atrás do pai do Marcelo Gomes, que não explicaram por quê, não explicaram o motivo, se é só por uma questão de documentos irregulares ou se tem outro motivo, não disseram o motivo, mas, estando procurando o pai, basicamente fizeram uma operação para pegar o carro que estava justamente em nome do pai. E vão lá e fazem, basicamente, uma operação, interrompem, basicamente, a rua, param o carro, e quando eles chegam no carro, estava o filho dirigindo, que já tinha 18 anos. E aí, e essa parte que não fica claro, se foi um erro ou se foi uma emboscada para o pai. Se foi um erro e pegar a pessoa errada, já é grave o suficiente, né? Porque, obviamente, a inteligência ali não funcionou. Uma coisa é o pai, uma outra coisa é só você olhar e você descobre que não é um senhor, é um garoto de 18 anos. Então, para começar... Agora, imagine que foi um erro. Ok, foi um erro. Pegaram a pessoa errada. Mas, mesmo assim, prenderam o garoto porque ele estava, claro, sem documentos. Então, os danos colaterais de uma operação, mas aquela história, né, Chico? Não vão perder a viagem, já que a gente está aqui, a gente já prende esse aqui também. O que por si só já seria gravíssimo. Agora, a outra parte da história poderia ser ainda pior. Pelo seguinte, na coletiva de imprensa que eu assisti hoje, o agente fala o seguinte, ele, no meio da conversa, ele diz assim, por sinal, o pai ainda não se apresentou, não se entregou, dizendo, olha só, ele está mesmo preocupado com o filho dele? Se ele está mesmo preocupado com o filho dele, por que ele não se apresenta à justiça? Gente. Ou seja, a possibilidade de que seja uma isca, né? Na verdade, isso tudo seja uma montagem para, obviamente, o pai se apresentar. Em todos os casos, no caso de ser um erro ou no caso de ser uma emboscada, isso é um absurdo, absolutamente absurdo a situação na qual vivem, claro, muitos, e por isso que a comunidade de Milford, a governadora, senadores, etc., o tema passou a ser um tema
nacional por conta, claro, não do brasileiro em si, porque casos como esse poderiam ser de alguém de El Salvador, da Nicarágua, de qualquer outro país, mas é o fato do processo violar todo as garantias de Estado de Direito, como a gente tem visto nos últimos meses.